sabe assim, a pessoa conta um caos pra falar sobre, não, criança adotada. Mas, você não tem medo dela um dia ir procurar a verdadeira mãe? Quando falam verdadeira mãe, eu fico, poxa, gente, verdadeira mãe, o que é isso, né? Eu sou o quê? Bom, eu me chamo Márcio Toshio Uesugi, eu tenho 32 anos, sou de São Paulo, sou engenheiro de segurança do trabalho e eu tenho um e-commerce de moda LGBTQIA+. Muito bem, meu nome é Bruno, eu tenho 36 anos, eu sou formado em Relações Públicas, sou professor universitário e sou empresário. A gente é marido, nós somos casados. Eu sou a Viviane Lavrati, eu tenho 42 anos, sou professora de panificação, de italiano também. Meu nome é Thiago Bueno, eu tenho 41 anos, sou casado com a Vivi, sou pai da Ana. A gente tá junto há 15 anos. A gente se conhece desde 2004, então, vou fazer a conta aí, acho que uns 16, 17 anos. A gente se conheceu na fila da livraria. Mentira. A gente se conheceu como muitas pessoas hoje em dia se conhecem, que é por aplicativo de encontros. O papo foi fluindo, né? Porque esses aplicativos de relacionamento, muitas vezes os papos fluem para uma convergência muito fugaz. Muitos dessas conversas acabam não indo para frente. A gente marcou um encontro para ir no cinema. Antes disso, nós fomos jantar, o que já acho que difere muito dos aplicativos gays. E foi assim que a gente se conheceu. A gente morava em Milão e brasileiro chama brasileiro, né? Então, a gente se conheceu numa festa, através de um outro amigo em comum nosso, que a gente conheceu lá também. E foi isso. No início a gente ficou amigo e isso daí foi mudando durante o tempo. Aí moramos lá um bom tempo e aí depois, quando decidimos voltar para o Brasil, nos mudamos para cá e foi aí nesse momento que a gente começou a pensar em ter filho. Nós nunca fomos pessoas daquelas que assim, eu sonho desde que eu sou pequeno ou que eu sou adolescente de ser pai ou mãe, né? A gente foi ter esse desejo bastante tarde, né? Talvez na casa dos 30 e poucos anos. E assim, a gente sempre meio que conversava do tipo assim, olha, se a gente não for ter um filho biológico por qualquer razão, a gente adota. A Débora hoje está com 22 e o Wesley com 11. Ambos foram uma adoção tardia. Chama Ana, que foi uma das coisas assim que me pegou muito forte quando a gente soube quando ligaram, né, do fórum para nos contar que finalmente tinha chegado a nossa vez na fila e que tinha uma criança pra gente que ela se chamava Anna. Anna, como no italiano, né, com 2 N's, que inclusive é o nome da filha da minha melhor amiga na Itália. Então, quando ele me falou aquele nome, sabe quando... Foi uma coisa, assim, foi uma emoção muito forte. A gente a conheceu, ela tinha quase 5 meses. Era bem pequenininha ainda. Coisa mais fofa do mundo. Então, o processo de adoção, ele leva um certo tempo. Conhecemos a nossa filha no dia 7 de dezembro de 2018. Daí, ela veio efetivamente morar com a gente uma semana depois. E a adoção efetiva, o nosso nome na certidão de nascimento dela, agora essa eu não vou ter a data precisa, mas foi por volta de julho, agosto do ano seguinte. Então, existe todo um processo, né? E quando a gente começa a pensar em adoção, tem, obviamente, algo entre nós, né, que a gente conversa, que a gente decide sobre ter família, sobre etc. Mas existe também todo um componente jurídico, processual, legal, que também a gente acaba entrando nos detalhes e buscando informação e etc. Então, na verdade, esse percurso que levou a gente a conhecer a Ana em dezembro de 2018 começou mais ou menos 2 anos e meio antes, quando a gente efetivamente foi no juizado e deu entrada no pedido de solicitação de adoção. Então, eu acho que não teve uma ideia partida de ninguém. Esse processo, ele é bem diferente de processos tradicionais de adoção. Tudo começou quando o Bruno
participou de um projeto de apadrinhamento. E a relação dele com a Débora já até existia antes de me conhecer. Fui participar de um programa de apadrinhamento afetivo com crianças de SAICA, um programa que reconhecia que os adolescentes, né, tem poucas adolescentes acolhidos em SAICA, tem poucas possibilidades de desenvolvimento depois que o Estado deixa de ter responsabilidade sobre eles. E aí foi aí que eu conheci a Débora, virei padrinho da Débora. Neste processo eu conheci o Márcio. O Márcio começou a se aproximar desse movimento que a gente fazia, visitava semanalmente as crianças lá no SAICA e tal. E aí foi assim que a nossa relação familiar começa, tudo muito uma coisa em cima da outra, assim, acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Então, o convite para a Débora, né, vir morar comigo, ela estava próxima de fazer 17 anos já nesse momento. E aí eu e o Márcio também, a gente entendeu que estava a fim de morar junto. Bom, então vamos formar a nossa família aqui. Então foi mais ou menos assim que a nossa história familiar começa. Por causa da Débora, por causa dessas visitas ao SAICA, a gente conheceu o Wesley, que chegou no meio do caminho lá, com uma história muito particular, como de todas as crianças, e a gente se aproximou, criou uma afinidade muito despretensiosamente, e aí essa afinidade foi se intensificando ao longo do tempo, mesmo depois de já a Débora morando com a gente e tal. A relação com o Wesley foi se intensificando até que a gente foi convidado a avaliar o interesse, possibilidade de adotar o Wesley. Então, assim, as nossas 2 gravidezes não foram desejadas, assim, né? Mas que não torna menos linda a nossa história, a nossa relação. Nós não nos preparamos para receber uma criança. Foi tudo, a nossa vida mudou de uma semana para outra. Numa sexta-feira a gente conheceu a Ana, na sexta-feira seguinte ela já estava lá em casa. Então foi tudo muito corrido. E durante o processo a gente não estudou muito, porque eu acho que gera uma certa ansiedade, né, de você ir preparando coisas, porque você não sabe quando a criança vai chegar. Então, eu sempre brinco que a única coisa que eu estudei durante esse processo foi sobre racismo, porque eu sabia que isso daí, sendo uma pessoa branca, eu ia ter que estar muito preparada, porque se o meu filho fosse negro, eu ia ter que passar por questões que eu nunca tinha passado e que talvez eu nem me desse conta. Então, foi a única coisa, assim, que eu estudei mesmo, mas sobre trocar fraldas, sobre, sei lá, como fazer a criança dormir, tudo a gente foi aprendendo quando a nossa criança chegou, porque a gente não sabia que idade exatamente ela teria, não sabia se ia ser menino ou menina, não sabia nada. Então, a gente deixou, ok, quando a gente tiver a nossa criança, a gente vai ver como é que a gente cuida dela. E daí foi aquela coisa da gente se descobrir pai e mãe, né? Eu acho que no início para homens é mais difícil. Mas o Thiago é ótimo também no tempo dele, que é muito diferente tempo de homens e tempo de mulheres, né? Mas ele é ótimo. A experiência que a gente tem, tanto nossa, quanto com, né, as pessoas ao redor, quanto até a nossa experiência com o próprio processo de adoção, ela foi, obviamente, dentro dos limites, né? Foi sempre muito boa. Teve algumas coisas que doeram, assim, sabe? Inclusive de uma pessoa que muito próxima, assim, e dizer, tá, mas e por que você não tem o seu filho? Mas vai ser meu filho, né? Mas, as tuas irmãs tiveram, por que você não tem? Porque a minha maternidade vai ser de uma forma diferente, uma construção de família de uma forma diferente, mas vai ser tão filho quanto, né? Mas, você não tem medo dela um dia ir procurar a verdadeira mãe? Quando falam verdadeira mãe, eu fico, poxa, gente, verdadeira mãe, o que é isso, né? Eu sou o quê? Então, tem muita coisa que a gente ouve, assim, que não é legal. Mas como eu tava falando, pra gente é tão natural isso, ela é tão filha, tão indiscutivelmente isso, é filho e ponto, que entra, depois sai e pronto. Eu sou um cara que em geral não dá muito espaço pra esse tipo de papo, assim, então, mas acho que a maioria dos meus amigos, das pessoas com quem eu convivo, ficaram sabendo depois da coisa já acontecida, né? Então, assim, eu contei, olha só, tem um filho agora. Né? Assim, mais do que vamos ter um filho, estamos projetando e tal. Então, a gente... E aí também acho que as pessoas tendem a guardar para si
ideias, preconceitos, porque já tá aí, né? O que é que eu vou poder dizer? Diretamente eu acho que não, mas que ele existe, né? E até de forma indireta, o que já ficamos sabendo, do tipo, né, os pais dos coleguinhas vão viajar, aí tem um casal que não se sente confortável e aí a gente não foi convidado. Então, assim, né, não foi algo muito direto, mas que chegou pra gente e, obviamente, isso é um preconceito. Mas eu cheguei a ouvir de uma pessoa muito querida, eu cresceu traumatizada por fato de ser adotada, nunca se desvinculou da família biológica, que eu já acho que é uma besteira. Mas enfim, era uma história bem bizarra, da menina foi parida no metrô e é abandonada, daí toda vez que entrava no metrô chorava, enfim, umas histórias desses, sabe, causos da vida, assim, que você fala, não. E, né, uma história, não é nem duvidando da história em si, mas eu não acho que ela seja o suficiente para tirar qualquer tipo de conclusão. A parte mais difícil de ser pai é, primeiro, controlar as próprias emoções para que elas não transbordem de maneira negativa para o filho, né? Controlar aquilo que de repente nós temos como mágoas que são nossas ou experiências negativas que são nossas e ter que filtrar isso para não repassar isso para os nossos filhos, até para não ficar perpetuando algo que não é muito positivo. Eu acho que a parte mais difícil é você lidar bem com você mesmo em relação às suas expectativas. Você não está educando seus filhos para serem o que você quer. Então, você não pode impor as suas expectativas. Eu acho que você precisa educar conforme as características do seu filho ou da sua filha, para que potencialize as características dela, né? Para que ela seja o melhor que ela possa ser. Então eu acho que a parte mais difícil é você estar sempre pensando se aquela decisão é porque você quer ou porque é o melhor para o seu filho. A parte mais difícil de ser mãe, eu acho, que é a gente querer sempre ser a melhor mãe do mundo. E você se dá conta de que... Porque aquele serzinho merece que você seja o melhor de você. E você se dá conta de que você não é perfeita, você vai ser sempre muito longe de ser perfeita. E aceitar isso, sabe? De que você também é uma pessoa, de que você também tem as suas necessidades. E você fazer esse balanço, assim, das necessidades da criança, das suas necessidades. E conseguir enxergar a pessoa além da mãe. Porque por muito tempo, assim, eu virei só a mãe da Ana. E essa virada de chave demorou um pouco e foi difícil. A gente sempre acha que tá fazendo a coisa errada, né? Eu tenho essa sensação. Eu sempre acho que eu tô errando. Direto tem que falar, perdoe-se, porque, né, seja humano. Mas acho que a parte mais difícil é a cobrança. Eu me cobro demais, assim, por acertar. O que eu mais gosto... Eu acho que eu nasci pra isso, assim. Talvez meus filhos não concordem, mas eu me adoro. Essa é a parte da minha identidade que eu mais gosto em mim, assim. Ai, gente, por muitos anos na minha vida, eu tinha certeza de que eu não queria ser mãe, assim. Eu passei muito tempo morando fora e achando que a vida era isso, e viajar, e, sei lá, conhecer gente, e tá sempre fazendo coisas novas. E eu achava que eu não era capaz de ser mãe, sabe? De que não fechava, assim, com a minha personalidade isso. E hoje em dia eu digo, cara, eu nasci pra ser mãe. Ser mãe é muito legal. Ser mãe, óbvio que a gente acaba o dia exausta, sempre exausta, assim, exausta. Mas é tão lindo você ver aquela criança se desenvolvendo, você vê a cada dia tem uma novidade, sabe? Acaba sendo um certo espelho, né? A gente acaba ficando muito parecido. E você vê, né, eles crescendo e tendo esses mesmos valores que você... isso pra mim eu acho que é muito, muito gostoso, assim. A forma como ela olha a vida, como ela te mostra coisas que
que vão resgatando a criança que você tinha, sabe? É muito lindo isso, é muito lindo você ver um ser humano crescendo e crescendo bem, crescendo feliz e fazendo novas descobertas, e você vai descobrindo muita coisa nesse caminhar também. Eu sempre projetei a minha vida inteira esse lugar de pai. Eu sempre tive certeza absoluta que eu o ocuparia. Mesmo nas fases da minha vida em que eu não desejei casar e que eu não queria, né, ter um casamento, mas ser pai sempre foi uma coisa dissociada na minha ideia. Então é a parte de mim que eu mais gosto. E eu acho que também essa vontade de ser pai que eu tinha, sempre tive, também acho que é um pouco isso. Nunca tive desejo de ser pai porque para perpetuar a família, genes ou qualquer coisa desse tipo. Eu sempre entendi que era uma maneira de eu crescer como pessoa. E de, né, eu tenho esse entendimento que na vida a gente acaba crescendo e aprendendo, ou porque passou perrengue, ou porque conheceu outras realidades. Então, na verdade, ser pai meio que junta essas duas coisas, né? A gente se insere numa realidade e tenta contribuir para a vida de uma pessoa e também, nesse meio tempo, passa por um monte de perrengue, que no final das contas é isso que faz a gente pensar e crescer em cima disso.